Você sabia que orar por um enfermo sem compreender certas verdades espirituais pode causar mais mal do que bem? Em Tiago 5,15 lemos: "E a oração da fé salvará o enfermo, e o Senhor o levantará, e se houver cometido pecados, estes lhe serão perdoados." Essa promessa poderosa não se ativa automaticamente apenas pronunciando palavras. Há condições espirituais, atitudes do coração e princípios bíblicos que devem estar presentes para que essa oração seja verdadeiramente eficaz. Hoje veremos como nem toda oração produz cura e que existem 5 chaves espirituais que você não pode ignorar antes de interceder por um enfermo. Mostraremos como discernir o momento certo, o estado do coração do intercessor e a vontade de Deus em cada situação. Revelaremos os passos para orar com autoridade conforme o Espírito, e não por emoção ou costume religioso. Você está pronto para entender o que Deus reservou para você quando ora pelos enfermos? Quando Jesus viu a mulher encurvada, que há 18 anos não conseguia se endireitar, ele não prescreveu repouso nem perguntou sobre seus hábitos alimentares. Não, ele discerniu algo que ninguém mais via. Lucas 13:11 nos diz: "E havia ali uma mulher que há 18 anos tinha um espírito de enfermidade e andava encurvada sem de modo algum poder endireitar-se." Aquela doença não era produto de desgaste físico, nem do passar do tempo, nem mesmo de uma condição genética, era espiritual. E Jesus, movido por compaixão e revestido de autoridade, falou diretamente à raiz de sua aflição. Ele não tratou o sintoma, tratou a origem. Essa cena nos revela uma verdade poderosa que frequentemente ignoramos. Nem toda enfermidade tem uma causa visível, muito menos médica. Às vezes, por trás de um corpo quebrantado, há uma alma atada. E é aqui que muitos falham. Eles se apressam em impor as mãos, declarar cura, clamar com força, sem sequer parar para perguntar: "Senhor, qual é a raiz desse sofrimento?" Se Jesus discernia antes de curar, como podemos pretender agir sem direção espiritual? Orar por um enfermo sem entender sua condição espiritual é como tentar apagar um incêndio jogando água na fumaça. Você não está indo ao cerne, não está libertando o cativo, apenas aliviando o superficial por alguns instantes. A enfermidade na Bíblia nem sempre é apenas um padecimento do corpo. Às vezes é um sinal, um reflexo ou um sintoma de uma realidade espiritual muito mais profunda. Em Marcos 9, um pai desesperado leva seu filho possuído por um espírito mudo. O menino convulsionava, espumava pela boca, caía ao chão. Hoje alguém o chamaria de epiléptico, mas Jesus o chamou pelo que era, um espírito imundo. Ele não diagnosticou, ele libertou e o menino foi curado. Isso não significa que toda doença é demoníaca, mas significa que toda enfermidade deve ser discernida. Há aflições do corpo que têm origem emocional, feridas da alma que acabam adoecendo a carne. O livro de Provérbios deixa isso claro. O coração alegre é bom remédio, mas o espírito abatido seca os ossos. Provérbios 17:22. Quantos ossos secos não tentamos curar sem antes tocar o espírito que os está murchando? A verdadeira cura começa no lugar invisível. Por isso, antes de orar por um enfermo, a primeira coisa que um verdadeiro intercessor deve fazer não é abrir a boca, mas inclinar o ouvido, perguntar a Deus em secreto: "O que estás me mostrando aqui? O que há por trás desse sofrimento?" Porque se o Espírito não revela, o homem apenas repete fórmulas, e fórmulas não curam. A revelação, sim. Lembro-me do caso de um pastor que foi chamado para orar por uma mulher com fortes dores estomacais. Vários ministros já haviam orado por ela antes, declarações de cura, óleo ungido, imposição de mãos. Nada funcionava. Quando esse pastor chegou, ele não começou com uma oração forte. Apenas a olhou, ficou em silêncio e então perguntou: "A quem você não perdoou?" A mulher desabou em lágrimas. Há anos ela guardava rancor contra seu irmão. Depois de confessar e perdoar, sua dor desapareceu sem que ninguém precisasse levantar a voz. Naquele dia, ela não apenas foi curada, foi libertada. Não era uma doença médica, era um veneno espiritual que estava apodrecendo seu interior. A enfermidade, em muitos casos, é a voz da alma gritando que algo está errado. O corpo apenas responde ao eco de um coração ferido, de um espírito sobrecarregado,
de uma consciência que não foi purificada. No Salmo 32, Davi escreve: "E enquanto calei, envelheceram-se os meus ossos pelo meu gemer todo dia. Meu vigor se tornou em sequidão de estio. O pecado oculto adoecia seu corpo. Não havia vírus nem bactéria, havia culpa." Quando oramos por cura sem discernimento, podemos estar aliviando um sintoma sem enfrentar o verdadeiro inimigo. E isso é perigoso, porque alimenta a ilusão de cura sem tratar o problema. É como maquiar uma ferida aberta, parece melhor, mas continua infectada. Deus não quer cosméticos espirituais. Ele quer transformação real. E essa transformação só é possível quando o intercessor se move pelo Espírito e não pela pressa de demonstrar poder. Jesus nunca se apressou para orar. Ele caminhava com o Pai, ouvia, discernia. Em João 5, quando encontra o paralítico no tanque de Betesda, não impõe as mãos imediatamente. Primeiro faz uma pergunta-chave. "Queres ficar são?" Pareceria desnecessário, como ele não iria querer. Mas Jesus sabia que algumas pessoas se acostumaram tanto com sua dor, que já não buscam cura, mas atenção. O problema não era apenas físico. Havia uma atitude interior que também precisava ser confrontada, e isso só se discerne no Espírito. Hoje em dia muitos oram com boa intenção, mas sem discernimento. Enchem suas palavras de versículos e autoridade aparente, mas seus olhos estão fechados para a realidade espiritual que enfrentam. É como entrar numa batalha sem saber contra quem se luta. Paulo nos advertiu em Efésios 6:12, "Porque não temos luta contra carne e sangue, mas contra principados, contra potestades, contra os dominadores das trevas deste século." Como poderemos derrotar o inimigo se nem mesmo o identificamos? Como poderemos orar eficazmente por um enfermo se não entendemos que tipo de corrente o mantém atado? Muitos crentes transformaram a oração pelos enfermos num ato automático, como se cada caso fosse igual, como se repetir as mesmas palavras funcionasse em todos os contextos. Mas a oração não é uma fórmula, é uma conexão viva. E essa conexão requer sensibilidade espiritual. Você não pode tratar uma pessoa com uma carga demoníaca com palavras suaves de consolo, nem alguém que está sendo provado por Deus com gritos de repreensão. Cada caso é único, e só o Espírito pode mostrar a raiz. No Antigo Testamento, quando Eliseu foi chamado para orar por Naamã, o general sírio, ele não saiu para impor as mãos. Enviou uma instrução simples, mas espiritual: mergulhe 7 vezes no Jordão. Naamã se ofendeu. Esperava uma intervenção espetacular, mas a cura não estava no espetáculo. Estava na obediência. A lepra era externa, mas o orgulho era interno. E Deus primeiro quis limpar seu coração antes de limpar sua pele. Discernimento. Sem ele você pode orar 1000 vezes e nada acontecerá. Por isso, antes de orar por um enfermo, o mais poderoso que você pode fazer é orar por discernimento. Não ore pela cura do corpo até que o Espírito te mostre o estado da alma. Porque você pode estar vendo uma dor física, mas Deus está revelando uma atadura emocional. Você pode ver uma febre, mas o céu está vendo uma maldição geracional. Você pode ver cansaço, mas o Pai vê culpa, trauma, rejeição. Orar sem ver isso é caminhar às cegas. E quem caminha às cegas tropeça mesmo com boas intenções. A igreja é chamada a curar, sim, mas mais ainda, é chamada a libertar, a restaurar, a discernir. Porque onde há discernimento, há precisão, e onde há precisão, há poder. Jesus não fazia orações longas, mas cada palavra que dizia acertava diretamente no lugar certo, porque falava o que ouvia do Pai, não o que saía de sua emoção. Em Coríntios 12, Paulo enumera os dons do Espírito. E um deles é o discernimento de espíritos. Esse dom não é apenas para detectar demônios, é para ver o que os outros não veem. É para olhar além da superfície. É para ouvir com o ouvido do céu o que o corpo de alguém não sabe dizer com palavras. Não é opcional se você quer ser um intercessor eficaz. É essencial. Sem ele você pode estar orando pelo que não é, ignorando o que realmente prende aquela pessoa. Há mães que oram pela febre de seus filhos, sem saber que a criança está carregando a ansiedade da casa. Há esposas que oram pelo insônia do marido,
sem saber que ele está sendo oprimido por um espírito de fracasso. Há pastores que oram por doenças físicas em suas congregações, sem parar para pensar se essas enfermidades não são, na verdade, o resultado de feridas não curadas, de rancores não confessados, de pactos não quebrados. Deus está buscando intercessores que não apenas falem, mas ouçam, que não apenas imponham as mãos, mas inclinem o coração, que não apenas repitam orações aprendidas, mas se deixem guiar pelo que o céu está revelando. Porque quem ora com discernimento ora com precisão, e quem ora com precisão ora com poder, não porque suas palavras sejam melhores, mas porque vêm do Espírito e não da carne. Na próxima vez que você estiver diante de um enfermo, não pense primeiro na oração, pense na raiz. Pergunte-se: o que há por trás dessa dor? Que história há nesse corpo? Que grito invisível está emitindo esse sofrimento? E então ore, não antes. Porque quando você ora a partir da revelação, o invisível se torna visível, o oculto se expõe, e a verdadeira cura começa, não a partir da pele, mas do espírito. Quando Jesus caminhava entre as multidões, nem todos recebiam cura. Embora a necessidade abundasse, o poder não se manifestava de forma indiscriminada. Em Mateus 13:58 está claro: e não fez ali muitos milagres, por causa da incredulidade deles. Essas palavras encerram uma realidade espiritual profunda. Não basta ter necessidade, não basta clamar. O milagre não responde ao volume do pedido, mas à substância da fé. E nesse ato de fé, não conta apenas a fé do enfermo, mas também a de quem intercede. Há orações que não se elevam porque foram pronunciadas com dúvida. Há corpos que não se restauram porque foram tocados por mãos inseguras. No mundo espiritual, a fé não é uma emoção, é uma chave. E se essa chave não gira com certeza, a porta não se abre. A Escritura nos mostra que a fé é um requisito essencial para ver o poder de Deus em ação. Hebreus 11:6 declara: sem fé é impossível agradar a Deus, porque é necessário que aquele que se aproxima de Deus creia que Ele existe e que é galardoador dos que o buscam. Esse princípio não muda quando oramos por cura. Pelo contrário, ele se intensifica, porque nesse momento estamos desafiando o visível com o invisível, enfrentando o natural com o eterno. E se quem ora duvida, toda a autoridade espiritual se dissipa. Jesus mesmo ensinou em Marcos 11:23, porque em verdade vos digo que qualquer que disser a este monte, levanta-te e lança-te ao mar, e não duvidar em seu coração, mas crer que será feito o que diz, o que disser lhe será feito. Esse trecho não é uma metáfora otimista, é uma declaração de lei espiritual. A fé verdadeira não é um pensamento positivo, é uma convicção nascida do Espírito, enraizada na palavra e sustentada pela obediência. Quando um crente se aproxima para orar por um enfermo sem fé, não apenas compromete a eficácia de sua intercessão, mas também altera a atmosfera espiritual do momento. Porque onde há dúvida, há confusão. Onde há insegurança, há fraqueza, e onde há fraqueza, o inimigo se infiltra. Tiago 1:6-8 adverte: peça, porém, com fé, não duvidando nada, porque o que duvida é semelhante à onda do mar, que é levada pelo vento e lançada de um lado para outro. Não pense, pois, quem assim age, que receberá coisa alguma do Senhor. Esse é o diagnóstico divino sobre a oração sem certeza. Não há meio termo, ou se crê ou não se recebe. Por isso, antes de orar por outro, é necessário examinar a condição de sua própria fé. Não basta saber o que a Escritura diz. É preciso crer com todo o coração. Não basta repetir o que se ouviu. É preciso estar convencido no fundo da alma. Em Mateus 8:13, Jesus disse ao centurião: vai, como creste, seja-te feito. O milagre aconteceu conforme a fé dele, não conforme sua necessidade. Porque a fé move o céu, não o clamor desesperado. E se o intercessor não está alinhado com essa verdade, suas palavras serão ecos vazios, sem peso espiritual, sem respaldo eterno. A fé de quem ora tem a capacidade de ativar o que está adormecido no outro. Em Marcos 2, 4 homens levaram um paralítico até Jesus. Não foi a fé do enfermo que se destacou, mas a deles. O texto diz:
Vendo Jesus a fé deles, disse ao paralítico: Filho, os teus pecados te são perdoados. Marcos 2:5. Aqui se revela um mistério celestial. A fé de um pode abrir o céu para outro. Mas isso não ocorre por simples otimismo. Ocorre quando essa fé foi cultivada, purificada e agarrada à palavra com firmeza inabalável. O problema é que muitos oram sem estar convencidos de que algo acontecerá. Falam por compromisso, não por convicção. E isso, longe de trazer vida, gera vazio, porque o poder não está nas palavras em si, mas na fé que as sustenta. Em Romanos 4, descreve-se a fé de Abraão, que me creu em esperança contra esperança, vi 18, e não se enfraqueceu na fé, ao considerar o seu corpo já amortecido, vi 19. Ele não negou a realidade, mas também não se submeteu a ela. Essa é a atitude de quem ora por cura com fé genuína, reconhece o que vê, mas não o declara como definitivo. Afirma o que o céu disse, mesmo que a terra ainda não o mostre. Orar com fé não é apenas confiar que Deus pode curar. É estar convencido de que Ele tem o poder para fazê-lo aqui e agora, conforme sua vontade. Em Atos 3, Pedro e João encontram um coxo à porta do templo. Pedro não hesitou, não titubeou, não vacilou. Disse com segurança: não tenho prata nem ouro, mas o que tenho te dou em nome de Jesus Cristo, o Nazareno, levanta-te e anda. Vi 6. Sua fé era ativa, tangível, presente, e essa certeza produziu o milagre. O coxo não se levantou pela força da frase, mas pela autoridade com que foi pronunciada, respaldada por uma fé viva. A fé autêntica transforma o ambiente, muda a atmosfera espiritual. Não precisa gritar nem impressionar, apenas precisa estar firme. Quando Jesus acalmou a tempestade em Marcos 4, primeiro repreendeu o vento, mas depois repreendeu os discípulos. Por que estáis assim amedrontados? Como não tendes fé? V 40. Para ele, a fé não era um ornamento, era uma obrigação. Era o requisito mínimo para operar no sobrenatural. E essa exigência permanece vigente. Se você vai interceder por cura, não o faça com um coração dividido, porque o céu não responde a meias verdades, só age quando encontra uma fé inteira. A diferença entre uma oração poderosa e uma oração ineficaz não está no tom de voz, na duração ou na escolha das palavras. Está na convicção com que se ora. Jesus disse em Mateus 21:22, e tudo o que pedirdes na oração, crendo, recebereis. A chave não está apenas em pedir, está em crer enquanto se pede. Porque é possível orar por costume, por obediência, por rotina, e não receber nada. Mas quando o coração está convencido, quando o espírito está alinhado, quando a boca pronuncia o que a alma crê, o céu responde com fogo. Muitos não veem cura porque aprenderam a orar por obrigação, não por fé. Fazem isso porque é assim que deve ser, mas não esperam que algo aconteça. E essa falta de expectativa é, em si mesma, uma negação do poder de Deus. O Salmo 5:3 diz: Ó Senhor, pela manhã ouvirás a minha voz, pela manhã me apresentarei diante de ti e esperarei. Esperar é uma manifestação de fé. É agir como quem sabe que foi ouvido e que a resposta está a caminho. Se oramos sem esperar, não oramos com fé, apenas falamos ao vento. Jesus admirou a fé de pessoas que outros desprezavam, como a mulher Ciro-fenícia que insistiu até obter o milagre para sua filha. Mateus 15:28, ou o centurião que pediu cura à distância, crendo na autoridade de uma única palavra. Mateus 8:10. Em ambos os casos, Jesus parou e declarou que não encontrou fé semelhante. E esse reconhecimento não foi simbólico, foi determinante. O milagre foi liberado porque houve fé, uma fé que não se baseava em emoções ou experiências anteriores, mas numa confiança total no poder da palavra divina. Por isso, antes de se aproximar de um enfermo com intenção de orar, examine se sua fé está ativa ou adormecida, se você confia no que Deus disse ou no que seus olhos veem. Porque se você o faz desde a fé, não precisará se justificar nem repetir frases longas. Suas palavras terão peso, sua oração terá respaldo, sua autoridade será visível, e a atmosfera mudará.
O intercessor eficaz é aquele que aprendeu a crer mesmo quando tudo ao seu redor diz que não, que treinou seu espírito para se agarrar à promessa, não à circunstância, que crucificou a dúvida e abraçou a verdade, independentemente do que seus sentidos percebem. Essa é a fé que agrada a Deus. Essa é a fé que cura. Essa é a fé que vence o mundo. Quando Pedro caminhou sobre as águas em Mateus 14, ele o fez porque creu na palavra de Jesus. Vem, mas começou a afundar quando desviou o olhar e começou a temer. O poder não havia cessado. A palavra continuava válida. O que mudou foi seu foco. Ele deixou de crer, e isso bastou para perder o terreno conquistado. Essa cena não é apenas uma anedota de coragem. É uma advertência para todos os que oram por outros. Se você duvida, afunda. Se crê, caminha sobre o impossível. E essa escolha acontece dentro de você cada vez que abre a boca para interceder. Não se pode impartir o que não se tem. Não se pode ativar fé no outro se ela não arde primeiro em seu próprio interior. A cura que você espera ver deve estar viva em seu espírito antes de se manifestar no corpo de outro. Porque o poder não flui através do conhecimento, mas da certeza. E a certeza se constrói na intimidade com Deus, na obediência diária, na rendição total. A fé não se improvisa no momento de orar. Ela se cultiva antes, se alimenta em secreto, se prova no silêncio. E quando chega a hora de clamar, essa fé se manifesta sem temor. Assim como o fogo não acende em lenha molhada, o poder de Deus não se acende em corações mornos. Só quem crê com firmeza pode falar com autoridade. E só quem fala com autoridade pode ver resultados. Não porque sua voz seja forte, mas porque seu espírito está alinhado com o céu. Essa é a chave, essa é a diferença. Essa é a fé que Deus honra. Na profundidade da alma humana, muitas vezes escondem-se correntes invisíveis que o corpo acaba refletindo. Há dores que não nascem nos ossos, mas na culpa. Há enfermidades que não respondem ao tratamento porque não têm causa fisiológica, mas espiritual. A palavra de Deus não separa a saúde da alma da saúde do corpo. Ela as vincula como dimensões entrelaçadas de uma mesma realidade. Davi compreendeu isso quando escreveu: enquanto calei, envelheceram-se os meus ossos pelo meu gemer todo dia. Confessei-te o meu pecado e a minha iniquidade não encobri. E tu perdoaste a maldade do meu pecado. Salmo 32:5. A restauração de seu corpo foi consequência direta do quebrantamento de seu espírito. Onde houve confissão, houve libertação. E onde houve libertação, houve cura. O pecado, quando oculto, opera como uma infecção silenciosa. Não se vê, mas contamina. Não se nomeia, mas consome. A aparência pode se manter intacta, mas por dentro, a vida vai se desgastando. Assim expressa o Salmo 38. Não há parte sã na minha carne, por causa da tua ira, nem há paz nos meus ossos, por causa do meu pecado, porque as minhas iniquidades se agravaram sobre a minha cabeça, como carga pesada, agravaram-se sobre mim. Essa confissão não é literária, é literal. O pecado que não é exposto diante de Deus, começa a corroer a alma até tocar a carne. E se alguém intercede por cura sem confrontar primeiro essa raiz, estará tratando apenas os sintomas, enquanto a origem permanece intacta. Jesus nunca separou o perdão do poder de cura. Em Marcos 2, quando lhe apresentaram o paralítico, suas primeiras palavras não foram levanta-te, mas os teus pecados te são perdoados. Somente depois de limpar sua alma, ele ordenou ao corpo que se levantasse. Não foi por acaso, foi prioridade. A restauração espiritual precede a cura física, porque o corpo segue o espírito. Um coração sobrecarregado não pode sustentar um corpo livre. Uma consciência acusada não pode viver em plenitude. Jesus discernia a raiz do quebrantamento e agia primeiro sobre ela. Por isso, seus milagres eram completos, porque não apenas curavam o visível, mas também libertavam o invisível. Muitos oram pela recuperação física de outros, sem sequer considerar o estado da alma. Assumem que a dor é externa, sem se perguntar se há ataduras internas que impedem a cura de fluir. O pecado, quando permanece sem confissão,
torna-se um obstáculo entre o ser humano e o poder de Deus. Isaías 59:2 deixa isso claro. As vossas iniquidades fizeram separação entre vós e o vosso Deus. Os vossos pecados encobriram o seu rosto de vós, para que não vos ouça. Não se trata de Deus perder o poder de curar, mas de o canal de conexão estar bloqueado pela falta de arrependimento. E onde não há arrependimento, não há restauração. A cura que vem de Deus flui por caminhos limpos. Não pode ser sustentada por corações endurecidos nem por vidas ocultas. Em Tiago 5,16 o apóstolo exorta: confessai, portanto, os vossos pecados uns aos outros e orai uns pelos outros para que sareis. Aqui se estabelece uma sequência espiritual que não pode ser ignorada. Primeiro vem a confissão, depois a intercessão e então a cura. Quando se inverte essa ordem, perde-se a eficácia, porque Deus honra a verdade, não a aparência. Ele não responde ao que se diz em público, mas ao que se rende em secreto. O pecado oculto cria um ambiente onde a oração se torna fraca. Onde não há confissão, a autoridade espiritual se dilui, porque o poder da oração não está na intensidade, mas na integridade. Em João 9,31 está escrito: sabemos que Deus não ouve pecadores, mas se alguém teme a Deus e faz a sua vontade, a esse ele ouve. A disposição de confessar e abandonar o pecado é parte essencial da cura, não como uma condição para merecê-la, mas como uma abertura que permite que a graça flua sem obstáculos. Quando Jesus curava, ele o fazia desde uma visão integral do ser humano. Não curava feridas físicas ignorando os estados da alma. Não separava o espírito do corpo. Sua mirada penetrava além dos sintomas. Em João 5, o paralítico do tanque de Betesda foi curado após anos de enfermidade. Mas Jesus, ao encontrá-lo mais tarde, disse: olha, foste curado. Não peques mais, para que não te suceda coisa pior. Vi 14. Essa advertência não foi uma ameaça, foi uma revelação. O pecado não apenas bloqueia a cura, mas pode provocar recaídas piores se o ciclo espiritual não for quebrado. Porque o pecado não apenas adoece, ele retorna se não for enfrentado com arrependimento sincero. Quem ora pelos enfermos deve estar ciente de que a intercessão não se limita a pedir melhora. Muitas vezes deve ser um instrumento de confrontação espiritual, não para condenar, mas para despertar, não para expor com dureza, mas para convidar ao arrependimento. Porque quando o coração se quebranta, o céu responde com misericórdia. E quando a boca confessa, o corpo pode começar a se curar. O Salmo 103 exalta a Deus dizendo: é Ele quem perdoa todas as tuas iniquidades, quem sara todas as tuas enfermidades. Não são ações separadas, elas andam juntas. O mesmo Deus que perdoa é o que cura. O mesmo amor que limpa é o que restaura. A raiz do pecado não confessado é o orgulho. E o orgulho é incompatível com a graça. Deus resiste ao soberbo, mas dá graça ao humilde. Tiago 4,6. Por isso a confissão não é apenas um ato de sinceridade, é uma chave que abre o acesso aos milagres. Enquanto a alma se resiste a reconhecer seu erro, o corpo seguirá carregando as consequências, porque o que se cala no espírito, grita na carne. E se o intercessor não guia o enfermo a uma avaliação de sua vida interior, estará ignorando um princípio fundamental do reino. Não se trata de buscar culpas onde não há. Trata-se de ter a sensibilidade espiritual para perceber quando uma enfermidade é reflexo de um conflito não resolvido com Deus. Quando a alma arrasta correntes que o corpo não pode mais suportar. Em Coríntios 11, Paulo adverte a igreja sobre os perigos de tomar a ceia do Senhor sem discernimento e declara: por isso há entre vós muitos fracos e enfermos, e muitos dormem. V 30. A enfermidade nesse contexto era consequência direta de uma atitude espiritual errada. Não se tratava de um julgamento arbitrário, mas de uma consequência espiritual não atendida. O reino de Deus não funciona com aparências, funciona com verdade. Jesus disse em João 8,32, e conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. Ele não disse que a oração os libertaria. Disse que a verdade, quando conhecida e aceita, quebra correntes. A confissão do pecado não é uma humilhação pública. É uma declaração de guerra contra o que manteve a alma cativa. E quando essa verdade vem à luz, a escuridão perde poder.
e o corpo começa a experimentar a liberdade que nasce da limpeza espiritual. A autoridade para orar com eficácia se sustenta na santidade. O intercessor que guarda pecado perde acesso, e o enfermo que se recusa a confessar limita a obra de Deus em sua vida. Por isso, antes de clamar por um milagre, é necessário abrir o coração, porque o que não se rende não se transforma, e o que não se expõe diante de Deus não pode ser curado por ele. O quebrantamento é a porta que leva à restauração, não como um ato de dor, mas como uma entrega que permite que a graça flua sem impedimentos. No Antigo Testamento, quando o povo de Israel caía em pecado, a doença e o desastre não tardavam a chegar. Mas cada vez que se humilhavam, confessavam e buscavam o rosto de Deus, Ele os restaurava. Assim promete 2 Crônicas 7,14: Se o meu povo, que se chama pelo meu nome, se humilhar e orar e buscar a minha face, e se converter dos seus maus caminhos, então eu ouvirei dos céus, perdoarei os seus pecados e sararei a sua terra. A cura vem depois do perdão e o perdão vem depois do arrependimento. Essa é a sequência que ativa o poder restaurador do céu. Por isso, não se deve orar por um enfermo sem antes atender o estado de sua alma, sem se perguntar se há feridas abertas, pactos não quebrados, amarguras não entregues ou pecados não confessados, porque a oração mais eloquente não pode compensar a falta de verdade, e o amor mais sincero não pode substituir a necessidade de arrependimento. A cura divina não é uma transação, é uma consequência da comunhão com Deus. E essa comunhão começa quando a alma se rende, o coração se abre e a verdade é pronunciada. Nem toda enfermidade será curada nesta vida, e nem toda oração, por mais intensa que seja, mudará um diagnóstico quando Deus determinou que essa situação glorificará seu nome de outra forma. Na mente humana isso pode parecer injusto, mas na economia do céu, cada lágrima, cada processo e cada enfermidade tem propósito. Não existe sofrimento sem registro na eternidade. Por isso, orar sem antes conhecer a vontade de Deus não é apenas um ato de ignorância espiritual, é também uma forma de desconexão. Porque no reino, a verdadeira autoridade não flui do impulso, mas do alinhamento com o coração do Pai. Jesus, o Filho amado, sem pecado, cheio de graça e verdade, não se movia por emoção, não curava por reação, não libertava por costume. Cada passo que dava, cada palavra que dizia, era conforme a vontade de seu Pai. Em João 5,19, ele declara com firmeza: em verdade vos digo, o Filho nada pode fazer por si mesmo, senão o que vê o Pai fazer. Ele não impôs mãos por hábito, não tocou enfermos apenas porque estavam ali. Agiu onde o céu já havia dado permissão, e esse permisso não era genérico, era específico. Jesus discernia momentos, lia o céu, interpretava o silêncio divino, e não presumia que o milagre sempre seria a resposta. A vontade de Deus é perfeita, mas nem sempre é compreensível de imediato. Há situações em que a cura se manifesta e outras em que o processo continua. Há orações que são seguidas por um milagre instantâneo e outras que recebem um silêncio carregado de eternidade. Paulo, apóstolo de poder e revelação, clamou 3 vezes para que o Senhor removesse dele um espinho na carne. Mas a resposta não foi a que muitos esperam. Deus não eliminou a dor, não mudou a circunstância, apenas disse: basta-te a minha graça, porque o meu poder se aperfeiçoa na fraqueza. 2 Coríntios 12:9. Aqui o céu não negou o pedido por falta de fé, negou-o por um desígnio mais alto, uma revelação maior, uma glorificação mais profunda em meio ao quebrantamento. Por isso ninguém deve se apressar a impor mãos sobre um enfermo, sem antes consultar a vontade de Deus. Não porque se duvide do poder do Altíssimo, mas porque se honra sua soberania. Orar sem discernimento pode se tornar uma tentativa de manipular Deus com palavras revestidas de piedade. Mas a verdadeira oração nasce do entendimento, e esse entendimento se forja na intimidade com o Espírito, onde não se exige, mas se escuta, onde não se impõe, mas se pergunta: o que desejas fazer aqui, Senhor? Em Getsemani, Jesus enfrentou o momento mais decisivo de sua vida terrena.
Ali, com a alma angustiada até a morte, elevou uma súplica: Pai meu, se possível, passe de mim este cálice. Mas sua oração não terminou aí. Ele a completou com a frase que define toda verdadeira intercessão: Todavia não seja como eu quero, mas como tu queres. Mateus 26:39. Nessa entrega total, revela-se o coração do Filho, que não ora por conveniência, mas por obediência, que não pede segundo o desejo imediato, mas segundo o plano eterno. Essa é a atitude que deve preceder toda oração por cura, porque a oração que muda o externo deve nascer de um coração submetido internamente. Quem não se exercitou no conhecimento da vontade de Deus facilmente confunde desejo com direção. Quer que o enfermo se levante, e acha que isso basta para que o milagre aconteça. Mas a Escritura ensina, esta é a confiança que temos nele, que se pedirmos alguma coisa segundo a sua vontade, ele nos ouve. 1 João 5,14. A eficácia da oração não está na força com que se clama, mas na coerência com o desejo de Deus. E esse desejo nem sempre coincide com nossas emoções. Há ocasiões em que o Senhor decide se glorificar através da espera, onde sua resposta não é um sim imediato, mas um processo longo, no qual a fé se forma, a esperança amadurece e o caráter se purifica. Nesses momentos, orar por um resultado contrário à sua vontade não é apenas ineficaz, é contraproducente, porque se corre o risco de frustrar o que sofre com promessas que o céu não pronunciou, alimentando uma esperança mal direcionada que, ao não se cumprir, gera desilusão espiritual. E essa desilusão pode abrir portas para a dúvida, a amargura e até o afastamento da fé. Por isso, antes de orar por cura, é necessário discernir, não com lógica humana nem com análise clínica, mas com sensibilidade espiritual. Em Romanos 8:26, Paulo declara: o Espírito mesmo intercede por nós com gemidos inexprimíveis. Essa intercessão é perfeita porque vem de quem conhece perfeitamente a mente de Deus. E quando o crente se alinha com essa voz interior, começa a orar não da carne, mas do Espírito, não da urgência, mas da obediência. É aí que a oração encontra sua verdadeira força. Quando se compreende que nem todo sofrimento deve ser removido imediatamente, começa-se a orar com maior maturidade. A súplica deixa de ser uma tentativa desesperada de evitar o sofrimento para se tornar uma busca sincera por propósito, em meio ao processo. E essa atitude agrada o céu, porque reconhece que a cura nem sempre é o objetivo. Às vezes, o objetivo é a transformação do coração. Às vezes, é a salvação de uma alma. Às vezes, é a manifestação de uma glória que só pode ser revelada através do quebrantamento. Jó, justo e íntegro, não foi curado imediatamente. Seu processo foi extenso, sua dor profunda, sua perda imensa. Mas em meio a tudo isso, sua fé não se extinguiu. E no final, o Senhor o restaurou com abundância. Não porque Jó exigiu, mas porque Deus, em sua soberania, determinou que era tempo de restauração. Essa restauração foi completa, não apenas física, mas espiritual, emocional e relacional. E aconteceu no tempo perfeito de Deus, não no momento que a dor demandava. Orar por outro com essa compreensão em mente é orar com sabedoria. É interceder com consciência de que se está lidando com os planos eternos de Deus, não com os caprichos do momento. Quando Elias orou para que não chovesse e depois para que a chuva voltasse, não o fez por impulso. Fez porque conhecia o coração de Deus, porque havia recebido direção, porque sua oração não era uma tentativa de mostrar poder, mas uma resposta a uma instrução divina. Assim deve ser também quando se ora pelos enfermos. Não é um exercício de demonstração espiritual, é um ato de obediência nascido do conhecimento do que Deus decidiu fazer naquele tempo, naquela vida, naquela circunstância. Às vezes a oração por cura é ouvida como um clamor de compaixão, mas a resposta divina é diferente do esperado. Não é que Deus seja insensível, é que sua visão é mais ampla. Ele vê o que não vemos, sabe o que não sabemos. E o que parece uma negativa é, muitas vezes, uma afirmação de um plano maior, um plano que inclui redenção, salvação, restauração ou testemunho. Um plano que, embora não inclua a cura imediata, contém a obra perfeita que prepara a alma para a eternidade.
Portanto, não se deve impor mãos sem antes consultar. Não se deve clamar sem antes perguntar, porque a oração sem direção é apenas barulho. O toque sem respaldo celestial não transforma. Mas quando se ora conforme a vontade de Deus, embora a resposta não seja desejada, sempre será a que edifica, a que aperfeiçoa, a que glorifica o Pai. A maior honra que o intercessor pode render não é fazer com que todos os enfermos se levantem, mas ser um instrumento fiel dos planos de Deus, mesmo que esses planos incluam tempos de espera, caminhos de quebrantamento ou processos sem explicação humana. Porque quando o intercessor ora não do seu impulso, mas da revelação, ele se torna um canal puro por onde o céu se manifesta conforme foi desenhado. Nem todo aquele que ora está autorizado a fazê-lo, e nem toda palavra pronunciada em nome de Deus carrega consigo o peso do céu. O erro de muitos não é a falta de desejo, mas a falta de respaldo. A oração que toca o céu não nasce apenas do conhecimento, mas da posição espiritual. Porque quem não foi enviado também não será respaldado. A autoridade não se improvisa, ela se recebe. E se alguém age sem ela, o resultado não é apenas ineficácia, mas risco espiritual. No mundo natural, ninguém se atreveria a entrar em um terreno militar sem a credencial necessária. No âmbito espiritual, essa ousadia pode ter consequências muito mais graves. Atos 19 nos apresenta uma advertência clara. Os filhos de Seva tentaram usar o nome de Jesus como fórmula. Disseram aos espíritos: eu vos conjuro por Jesus a quem Paulo prega. Mas o mundo espiritual não responde a referências alheias. Não teme palavras sem substância. O espírito maligno respondeu: conheço a Jesus e sei quem é Paulo, mas vós quem sois? E o resultado foi uma humilhação pública. Aqueles homens foram feridos e desnudos, não por falta de volume em sua voz, mas por falta de legitimidade espiritual. O nome de Jesus não é um talismã, é uma chave sagrada que só funciona nas mãos dos que vivem sob sua autoridade. A autoridade espiritual não está no externo, não se manifesta pelo título, pela experiência ou pela posição eclesiástica. Ela se reconhece pela obediência. Em Mateus 8, o centurião compreendeu esse princípio ao dizer: porque também eu sou homem sob autoridade e tenho soldados sob minhas ordens. Jesus ficou maravilhado, não porque o homem tivesse poder, mas porque entendia que a verdadeira autoridade não nasce de quem manda, mas de quem primeiro se submete. Só quem vive sob o governo de Deus pode exercer autoridade em seu nome. E só quem foi processado pelo fogo do céu pode falar com um peso que sacode o mundo invisível. Quem se atreve a orar pelos enfermos deve saber que está entrando numa zona de combate. A enfermidade, em muitos casos, é uma manifestação de guerra espiritual. E apresentar-se nesse campo sem a armadura da justiça, sem a cobertura da santidade e sem a designação do Espírito é brincar com fogo. Efésios 6 deixa isso claro. Revesti-vos de toda a armadura de Deus, para que possais estar firmes contra as ciladas do diabo. Orar sem essa armadura não é apenas imprudente, é convidar o inimigo a contra-atacar. Porque o mundo espiritual reconhece imediatamente quem tem direito a falar em nome do Rei, e quem apenas repete frases aprendidas. O ministério de cura requer uma vida consagrada. Não porque o milagre dependa da perfeição do intercessor, mas porque a autoridade se constrói no altar. Quem não ora em secreto não pode pretender eficácia em público. Quem não se submete à disciplina do Espírito não tem substância para enfrentar as trevas. Tiago 5,16 diz que a oração eficaz do justo pode muito. Não diz que a oração intensa ou emocional pode muito, mas a do justo. A justiça não é uma declaração externa, é uma realidade interna. É o fruto de uma vida alinhada com os mandamentos de Deus. Sem esse alinhamento a voz se torna ruído, e o toque, uma formalidade vazia. Não se trata apenas de saber que Deus pode curar. Trata-se de viver de tal maneira que o poder de Deus flua sem obstáculos. A autoridade espiritual não se manifesta por acidente. É resultado de uma comunhão profunda, de uma obediência inquebrantável e de uma vida rendida.
Moisés falava face a face com Deus e seu rosto resplandecia. Essa luz não era mística. Era evidência de uma autoridade que não dependia de sua habilidade, mas de sua intimidade. Hoje muitos buscam resultados sem relação, poder sem processo, manifestação sem santificação, e por isso suas orações não penetram, suas palavras não transformam, seus atos não libertam. O nome de Jesus só tem peso em lábios que foram santificados. Quando Pedro e João curaram o coxo à porta do templo, o fizeram desde uma posição de autoridade legítima. Não disseram, tentaremos te curar. Disseram em nome de Jesus Cristo o Nazareno, levanta-te e anda. Essa declaração tinha o respaldo do céu porque suas vidas estavam escondidas em Cristo. A autoridade não estava na fórmula, mas na fonte. Eles não eram repetidores de frases, eram canais por onde o poder fluía sem resistência. Quem vive em desobediência perde a autoridade espiritual. O pecado não confessado corta o fluir. A dupla vida contamina a unção. E quando essas mãos contaminadas pelo oculto se estendem sobre outro para orar, não há impacto espiritual, apenas gesto humano. Deus não respalda quem o representa mal. E embora sua misericórdia possa tocar o enfermo, o intercessor ficará vazio, porque a fonte da autoridade não está no ato de orar, mas na vida por trás dessa oração. Uma vida de verdade, uma vida de entrega, uma vida de renúncia. Não basta querer ajudar. Não é suficiente ter compaixão. Se não há autoridade, não há vitória. O inimigo não recua diante do entusiasmo, recua diante da presença. E essa presença não se improvisa, ela se cultiva, se guarda, se protege. A autoridade espiritual não se constrói com gritos, mas com santidade. Não se mantém com fama, mas com obediência. Não se demonstra com resultados, mas com fidelidade. E quando essa fidelidade é contínua, a autoridade se torna evidente, não porque se proclama, mas porque se reconhece. No âmbito do reino, não há atalhos para exercer autoridade, não há fórmulas secretas. Há apenas uma via, morrer para si mesmo para que Cristo viva. Essa é a cruz que todo intercessor deve carregar. E desse lugar de rendição, a voz começa a adquirir peso eterno. O Espírito Santo não se manifesta por obrigação, mas por convite. E esse convite é aceito quando o coração está limpo, a intenção é pura e a vida reflete o Filho. Quando alguém ora sem autoridade, expõe sua fraqueza ao inimigo. Mas quando alguém ora desde uma posição legítima, o mundo espiritual responde, os demônios fogem, as enfermidades cedem, o poder se manifesta. Não porque o homem é especial, mas porque foi encontrado fiel. Essa fidelidade é o selo que respalda cada palavra pronunciada. E quando se ora desse lugar, não há resistência que não se quebre, nem escuridão que não recue. A autoridade não se negocia, não se delega por simpatia, se reconhece por fruto. Jesus disse, por seus frutos os conhecereis. A oração eficaz não é questão de volume, mas de posição. E se essa posição está firme em Cristo, cada palavra será espada, cada frase será semente, cada clamor será fogo. Mas se não há autoridade, tudo será tentativa. E o reino não avança com tentativas, avança com fogo, com verdade, com autoridade legítima. Jesus nunca orou pelos enfermos para demonstrar poder. Cada cura foi resultado de uma compaixão profunda, não de um desejo de reconhecimento. Em Mateus 14:14 lemos, e, saindo Jesus, viu uma grande multidão, teve compaixão deles e curou os seus enfermos. A cura fluiu porque seu coração estava comovido. Ele não buscava aprovação, não esperava aplausos. Sua motivação era a dor dos outros, não a validação pessoal. Essa é a diferença entre uma oração que toca o céu e outra que apenas enche o espaço. A primeira nasce do amor genuíno, a segunda do ego disfarçado. A compaixão não é um sentimento passageiro, é um reflexo do caráter de Deus. Quando Jesus viu as multidões desamparadas, sua reação não foi estratégica, foi emocionalmente santa. Em Marcos 1, um leproso se aproximou suplicando ser purificado. O texto diz que Jesus, movido a compaixão,
estendeu a mão, não o fez para provar autoridade, não o fez para calar seus críticos. Fez porque sua natureza é curar desde o amor. Por isso, qualquer oração por cura que não esteja impregnada dessa mesma compaixão está vazia da substância que faz o céu se mover. Muitos oram pelos enfermos para serem vistos. Outros o fazem para manter uma imagem. Mas a verdadeira intercessão nunca é um espetáculo. É um sacrifício. Não busca a atenção dos homens, mas o alívio dos que sofrem. Em Mateus 6,5, Jesus advertiu: quando orares, não sejas como os hipócritas, pois eles amam orar em pé nas sinagogas e nas esquinas das ruas para serem vistos pelos homens. Essa advertência permanece vigente para quem impõe mãos mais pela câmera do que pela cruz. Porque quando o coração se move por protagonismo, o poder se detém. A oração eficaz nasce do quebrantamento, não da autossuficiência. Não há lugar para a vanglória quando se clama com as entranhas pela vida de outro. O intercessor que conhece a Deus não ora para impressionar, ora para servir, ora a partir da dor alheia que fez sua. Essa oração não precisa de adornos, só precisa de sinceridade. O céu não responde aos discursos, responde ao clamor que vem de um coração limpo. Em Hebreus 5:7, disse de Cristo: e Cristo, nos dias da sua carne, oferecendo com grande clamor e lágrimas, súplicas, foi ouvido por causa do seu temor reverente. Ele não elevou a voz para se exibir, elevou-a porque sua alma ardia pelos que sofriam. Quando a compaixão guia a oração, o coração do intercessor se torna um canal onde Deus se agrada em operar. Mas quando o que impulsa é a necessidade de ser admirado, o coração se torna um obstáculo. Deus não compartilha sua glória com ninguém. Seu poder não é uma ferramenta para fortalecer a imagem pública de seus servos. É uma manifestação de seu amor pelos que precisam de restauração. E esse amor só flui com liberdade quando o ego foi crucificado. Lucas 18 apresenta a parábola do fariseu e do publicano. O primeiro orava com soberba, recordando seus méritos. O segundo não ousava nem levantar os olhos, mas sua oração foi ouvida. Ele não tinha uma postura atraente, não tinha reputação, só tinha verdade. E isso bastou. Porque Deus não mede nossas orações pela intensidade do gesto, mas pela pureza da intenção. Em toda oração por cura, o motor deve ser a compaixão. Não há alternativa, não há atalho. Só quem ama sinceramente pode interceder com efetividade. Só quem está disposto a carregar a dor de outro pode se tornar um instrumento do consolo de Deus. A compaixão não busca reconhecimento. Ela se move mesmo quando ninguém vê, clama quando todos calam, toca quando outros se afastam. Em cada ato de cura que Jesus realizou, houve uma renúncia ao eu. Ele não defendia sua posição, não buscava fama, apenas obedecia ao amor do Pai. E esse amor é a chave que converte uma oração qualquer em uma oração que quebra correntes. A oração pelos enfermos não é uma fórmula nem uma rotina. É uma designação sagrada que coloca o intercessor diante do limiar do eterno. Ali, entre a dor humana e a intervenção divina, acontece algo que vai muito além das palavras. Porque quando você ora por um enfermo, está tocando o lugar onde a fragilidade do corpo encontra a esperança do reino. Não é um ato pequeno, é uma confrontação direta com a fragilidade da vida e a grandeza de Deus. E só quem compreende essa tensão pode orar com o peso que o momento exige. Cada vez que você estende a mão, não está apenas declarando cura. Está afirmando que o céu ainda invade a terra. Está dizendo, sem palavras, que o reino dos céus se aproximou. E que o poder de Deus não é uma ideia, mas uma realidade. Mas também está afirmando que este mundo, com toda a sua enfermidade, seu caos e sua limitação, não tem a última palavra. A oração por cura não é um gesto de resignação. É uma declaração profética de que a morte não reina, que a dor não é soberana e que o corpo quebrantado não é o fim. O erro mais comum não é orar pouco, mas orar sem consciência do terreno que se pisa. Quando você ora por um enfermo, entra numa zona onde o tempo e a eternidade se tocam, porque o corpo diante de você não é apenas matéria, é templo. E embora esteja quebrado, fraco ou ferido, continua sendo um espaço onde Deus pode se glorificar. Por isso, orar não é apenas falar, é reverenciar.
É entender que você está sendo chamado a interceder por uma alma que Deus formou com detalhes, amou com paixão e ainda não terminou de escrever. Não ore por um enfermo se não estiver disposto a carregar parte de sua dor. Não fale de cura se não estiver disposto a caminhar com quem ainda não foi curado. Porque a oração eficaz não termina com um amém. Ela começa quando você decide acompanhar, sustentar e crer junto ao que sofre, mesmo que o milagre ainda não tenha chegado. Essa é a fé que comove o céu, não a que se impõe, mas a que permanece, não a que exige, mas a que acompanha. E quando o milagre não chegar da forma esperada, que sua oração não desmorone, porque o poder de Deus não se mede apenas pelo visível. Ele se manifesta também na paz que excede o entendimento, na força que não se explica, na certeza que não se vê. Ali também há glória, ali também há propósito, ali também está Deus. Porque orar pelos enfermos não é apenas uma obra de misericórdia, é uma proclamação de fé que anuncia que, mesmo em meio à fragilidade, o reino avança, o amor não para, e o poder de Deus continua sendo real.